Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E hoje o áudio é o do dia 29. 29 dias do nosso jejum de 40 dias de açúcar. E o título que a Wendy colocou para esse capítulo é uma sigla usada, uma expressão usada aqui nos Estados Unidos em inglês, né? Lendo é dito, mas é D-I-T-T-O, que significa aqui eu concordo ou eu também. É uma concordância, como se você concordasse com o que a pessoa tá te falando. E o versículo que ela coloca aqui pra gente meditar está em Romanos 8, do versículo 26 ao 27, e diz assim: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E a Wendy começa falando que nós estamos falando sobre ajudar o próximo, servir o próximo, amar o próximo, mas ela quer te lembrar que você precisa saber que Deus não está indiferente com você. Em Romanos 8 diz que o Espírito intercede por nós, mas Cristo também intercede por nós, né? E Cristo também. E aí, mais para baixo, em Romanos 8, no versículo 34, ele diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Uau! Tanto o Filho, Jesus, quanto o Espírito Santo intercedem por nós e estão falando ao Pai, estão falando a Deus em nosso nome hoje. E a Wendy, ela fala que recentemente ela tem feito uma oração de concordância. Então ela curva a cabeça e ela concorda com as intercessões que Jesus e que o Espírito Santo têm feito sobre a vida dela. Porque eles oram em alinhamento com a vontade do Pai para a nossa vida. Às vezes a gente pede coisas que não estão nos planos do Senhor e aquelas coisas não acontecem. Mas quando oramos em alinhamento com a vontade de Deus, com os planos do Senhor, nós vemos coisas grandes acontecendo em nossa vida. E aí ela fala aqui que muitas vezes o nosso casamento está difícil, criar filhos está difícil, viver nesse mundo pode estar difícil. E realmente existem dias que nós não sabemos como orar, nem por nós e nem pela nossa família. Mas nós precisamos lembrar que o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ela fala aqui que ela imagina Jesus inclinado sobre o braço do trono do Pai, falando sobre nós, sobre a nossa família. Imagina Jesus assim inclinado e falando: Deus, nossa, olha só como ela tá. Ela não consegue falar, ela precisa de ajuda. Eu intercedo para que isso aconteça na vida dela, porque eu sei que é da tua vontade, né? E dependendo do que está acontecendo em nosso coração, realmente é muito difícil falar. Mas Deus, né, Jesus e o Espírito Santo, eles sabem o que está no seu coração. E eles conseguem orar e interceder por você diante das suas necessidades. E a gente começou o jejum para ter domínio próprio, né? Domínio sobre o açúcar, domínio sobre a nossa carne. Nós queremos que o Espírito esteja, né, alinhado com o Espírito de Deus. Nós não queremos mais sermos escravas das coisas do mundo. Mas eu creio que você também tem outras preocupações, né? Eu creio que o seu coração hoje pode ter uma necessidade ou uma dor muito grande.
Talvez hoje você precisa ser salva de um relacionamento que deixou uma dor profunda. Ou talvez você tenha se afastado de Deus em alguma área da sua vida e você nem sabe mais como voltar para o Senhor. Pode ser que a dor que você tenha sentido ou que você está sentindo em seu coração seja tão grande, que faz com que você se cale. Eu já passei por um momento assim, eu passei por um momento que a dor no meu peito era tão grande que eu só conseguia chorar quando eu orava para o Senhor. E eu sentia aquela dor rasgando o meu peito. E eu chorava. E Deus falava comigo, porque eu não conseguia falar, mas eu creio que naquele momento o Espírito Santo estava intercedendo por mim. Jesus estava inclinado ao Pai falando sobre mim, mesmo que a minha voz não saísse, que apenas o meu coração e as minhas lágrimas fossem o clamor naquele momento. E Deus, Ele pode te salvar por completo. E Hebreus 7:25 diz assim: Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ou seja, Jesus nos salva quando nos aproximamos de Deus e Ele vive para interceder por nós. Jesus morreu para nos salvar e vive para interceder por nós. Quão importante nós somos para o Senhor. E a palavra diz que não há nada grande demais para Deus e não há nada impossível para Deus. E a Wendy nos lembra aqui de duas histórias de Abraão que estava em idade avançada com a Sara. Sara era estéril e Deus fala que vai, dar um filho para Abraão e para Sara. E Abraão fala: como Deus faria isso? Eu em idade avançada, E aí, o anjo que está ali falando com Abraão, ele fala assim: existe algo impossível para Deus? Não existe. E Jó, depois de tudo que Jó passou, no último capítulo, no capítulo 42, no versículo 2, eu amo esse versículo. Ele fala assim: Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Que o desejo do nosso coração seja que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, acima dos nossos próprios desejos e vontades. Jesus e o Espírito Santo estão intercedendo por nós. Que alívio é saber que nós não estamos abandonadas, que nós não estamos esquecidas, mas que o Espírito Santo e Jesus estão sondando o nosso coração e intercedendo por nós em todo o tempo, mesmo quando não temos mais voz, mesmo quando a dor fala por nós. É Ele que está lá ao lado, à direita de Deus, falando sobre você nesse exato momento. Enquanto você escuta esse devocional, enquanto você escuta a meditação do capítulo do livro da Wendy, de jejum de açúcar, Jesus está contigo e falando ao Pai ao seu respeito. E é para isso que Jesus vive hoje. Ele não quer te deixar como você está. Ele não quer que a dor permaneça em seu coração. Ele não quer que você esteja afastada dos caminhos do Senhor. Jesus não morreu em vão, Ele pagou um alto preço para que a sua vida fosse resgatada, para que você tenha uma vida plena, uma vida debaixo dos propósitos de Deus. Então hoje, a minha oração é para que o nosso coração se alinhe com a vontade do Pai e que hoje a nossa cabeça se curve diante de Jesus e do Espírito Santo e concorde com a intercessão que Ele tem feito por nós. E sabe, talvez essa intercessão não seja algo que nós pediríamos,
mas nós cremos que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mesmo sem entender, nós confiamos na intercessão do nosso Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigada porque o Senhor nos sustentou durante esses 29 dias. Falta tão pouco para acabar o jejum. Nós não queremos perder nenhum momento. Nós não queremos perder nenhuma fala que o Senhor tem para nós. Nós não queremos perder o foco em que nós estamos agora, nesse momento, olhando para o Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações. E quando nós não tivermos voz, quando a dor do nosso coração for tão grande, que o Senhor interceda por nós, que o Senhor traga alívio aos nossos corações, seja um casamento difícil, seja filhos que estão afastados do caminho do Senhor, sejam pais que estão enfermos, precisando de um milagre, Senhor. O Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece as nossas necessidades. E mesmo quando não falamos, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, porque Ele sente o que nós sentimos. Então, hoje, Senhor, nos prostramos e concordamos, fazemos uma oração de concordância com a Sua vontade para a nossa vida. E pode ser que essa vontade não seja nossa, mas cremos que a Sua vontade para a nossa vida é muito melhor do que a nossa. Em Tiago diz que às vezes não recebemos porque não sabemos pedir, porque pedimos o que queremos e não pedimos de acordo com a Tua vontade. Então, Senhor, hoje nós simplesmente nos calamos e deixamos que o Espírito e o Teu Filho interceda por nós. E nós entramos em concordância com essa oração. Faz, Senhor, em nós o Teu querer. Eis-nos aqui, Senhor, prontos para viver a Tua vontade, que é boa, é agradável e perfeita. Hoje o Senhor tira a dor que está no seu coração e intercede por você, que hoje não tem forças para orar, que não sabe como pedir por você ou por alguém. O Senhor faz isso em seu favor. Hoje Deus está inclinado junto com Jesus para te ouvir, mesmo que você não fale, mas o seu coração tem gritado. Senhor, abençoe a vida dessas mulheres hoje. Vá de encontro à casa dessas mulheres, Senhor. Alivia todo o fardo que elas têm carregado sobre os ombros, toda a exaustão, todo o cansaço, todo o pensamento negativo, Senhor, retira agora. Todas as setas do inimigo que o inimigo tem lançado sobre a mente dessas mulheres, renova. Elas conseguirão e elas permanecerão no teu jejum até o final. Sabemos que valerá a pena cada dia contigo. O Senhor diz que vale mais um dia contigo do que 1000 anos ou 1000 dias em qualquer outro lugar. Nós te desejamos, nós queremos a tua presença, nós queremos sentir prazer na sua presença contigo, Pai. Ó Senhor, vem sobre a casa dessas mulheres, Pai, trazendo graça sobre elas, mansidão, domínio próprio, Pai. Em nome de Jesus te pedimos e em nome de Jesus também te agradecemos.